Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o HGFF, o FOF aí da Credit Suisse. Vamos conversar um pouco sobre ele, ver como é que tá, entender um pouco a estratégia dele para esse momento. Eu acho bem legal, eu já falei isso outras vezes, né? Que o FOF, para o cara que está iniciando e tal, é um produto muito interessante para ele acompanhar, para ele entender um pouco como se movimentar e tal, o que fazer, o que não fazer. Então, acho bem interessante a gente pegar e dar uma olhada nesses produtos. Vamos lá, os dados gerais dele estão aqui. A gente é um fundo que a gente já conhece, né? Por mais que não saia vídeo dele toda hora, já teve um ou dois aqui no canal. A gente consegue ver que ainda tem um desconto aí legal em relação ao patrimonial. Ele pagou 65 centavinhos, o yield de quase 10%. Os FOFs estão entregando muito, né? Subiram muito? Subiram. Tiveram muitas oportunidades de comprar esses carinhas pagando próximo de 1% e tal. Quem entrou lá atrás já está com um ganho de capital legal. E pelo menos a minha visão, se você entrou lá atrás e já está ganhando 10, 20% no FOF, eu pelo menos, eu seguraria a mão, porque tem muito para subir. Ainda muito para subir. Se pegar, nem no patrimonial eles chegaram. Também no patrimonial vai subindo e a cota vai acompanhando. E, enfim, ainda tem um pouquinho para andar, né? Enfim. E outra, também já comentei isso outras vezes. Quando a cota chegar no patrimonial e o fundo já tiver, né, o patrimonial já tiver subido tudo que tem para subir e tal, e a cota chegar no patrimonial, ainda aguarde, porque ele vai começar a fazer ganho de capital. Então, tipo, acho que o momento de sair dos FOFs ainda está um pouco longe para quem entrou pensando em fazer ganho de capital. É claro, se o cara tiver com 30% e tiver alguma alocação mais interessante para fazer, também não tem por que não fazer. Mas para quem quer falar, eu quero tentar extrair o máximo possível, eu vejo essa visão aí, tentar tirar a maior TIR da movimentação. Eu acho que vale a pena esperar também o cara começar a fazer ganho de capital, né? Enfim, ele começa falando de fixo, que subiu, questão do cenário interno mais otimista, né? Brasilzão aí indo bem. A gente tô gravando esse vídeo dia 13, né? Acabou de sair a notícia da inflação dos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado. Então, a gente tem o Brasil aí indo muito bem e deixando todo mundo bem animado, né? A gente viu o tanto que os tijolos subiram. Ele comenta também sobre isso, né? Que tiveram uma boa performance dos fundos de tijolo e tem alguns pontos, né, que eles entendem. Um lado, o cenário de deflação, mesmo temporário, trouxe um fluxo vendedor para o segmento de fundo de CRI. E aí a galera pegou o dinheiro que estava em CRI e jogou em tijolo, né? E aí, fundo de tijolo e os FOFs absorveram grande parte desse fluxo. No item 3 ele coloca o cenário interno mais otimista, né? Galera, é aquela coisa, né? Tanto o gringo, até a gente mesmo, quem acompanha mais o mercado, você vê, você olha o Brasil, você vê uma possível deflação durante 3 meses, né? A gente já teve o segundo mês, agora em setembro tudo indica que vai ter também. 3 meses de deflação. Aí o cara olha para os Estados Unidos, inflação pegando. O cara olha na Europa, conta de energia aumentando em 10 vezes e tal, aquela zona que tá lá. É, enfim, não tem por que não colocar grana no Brasil nesse momento. Então, a gente está vendo o fluxo estrangeiro vindo forte para cá, né? Vamos lá. Falando do HGFF, eles optaram por utilizar a parcela do caixa para colocar grana em fundo de fundos. Até um ponto, na minha visão, eu acho que o movimento é um pouquinho atrasado, né? Agora que já subiu bastante, mas enfim. Eles pegaram alguns FOFs que têm liquidez boa e tal, que ainda tem um potencial de ganho interessante. Então também estudando posições de laje comparativa e fundo de CRI. Cara, a laje comparativa subiu muito, não tá difícil achar uma laje que ainda esteja descontada e tal. Foi uma alta bem expressiva. Fundo de CRI tem bastante oportunidade, né? Eu acho que tá na hora, esse fundo tá com um caixa bem elevado. Acho que tá na hora dele utilizar esse caixa, né? Começar a utilizar e aproveitar as promoções. O fundo teve um resultado de 68 centavinhos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele subiu 65, botou 3 no bolso aí. Uh, Tem alguns fatores que ajudam aí
o fundo ter esse patamar de distribuição, que é a questão do aumento da passagem em renda fixa, né? Eles estão vendendo e jogando em renda fixa, né? Estão fazendo caixa. E eles tiveram também um prejuízo com algumas movimentações na carteira. O fundo pagou 65 centavos, conforme a gente viu. Aqui ele compara com o IFIX e tal, ele vê que ele teve um desempenho de 2,1% acima do IFIX, traz também aquela análise de upside e tal, para mostrar o potencial de upside que tem a cota patrimonial do fundo, que hoje é de 20%, então tem uma chance bem grande de fazer ganho nos FOFs, né? Para quem gosta, né, de fazer trade e tal, pega o dinheiro, joga ali para cá, é aquela coisa, aquela movimentação toda, acompanha bem o mercado, FOF, né, eu, pelo menos minha visão, a hora meio que também já tá meio que no meio, né, do momento. Acho que antes dessa alta ali tinha muito FOF pagando 1% e tudo, então agora os FOFs já caminharam um pouco, mas é difícil também de adivinhar que o negócio ia subir forte dessa forma. No mais, eles estão com 40 fundos imobiliários e a alocação deles do mês foi compra do BCIA, CAFOF, MGFF, RBFF, XPSF. Todos FOFs. Todos FOFs. E não vejo como posições ruins, não. Venderam KNCR, PVBI, VRTA e HGLG aí, para poder fazer essa troca, né? E compraram um pouquinho de KNIP. Aproveitaram que estava barato, né? Enfim, DRE dele tá aqui. A gente vê aqui, eu vou ver por aqui que é mais fácil. Gerou 68, pagou 65 e a reserva, que era 84 no mês passado, passou para 87. Então ainda aumentou um pouquinho essa reserva. Ele tem hoje, pessoal, dentro do semestre, 19 centavos para distribuir, hein? Que ele tem que distribuir dentro desse semestre. Tem um ponto, né? Muita gente se pergunta, tipo, às vezes você bate o olho nos fundos da Credit Suisse, você não consegue ver o acumulado do semestre, né? Você vê só o acumulado do total. E como é que você olha isso de forma fácil? Pega aqui o valor de junho, quanto que fechou, foi 0,58, e tira do valor do mês. Então, 0,87 menos 58, você vai ter aí os 19 centavinhos que tem acumulado, né? Enfim, é um jeito bem fácil de conseguir fazer isso para olhar. 19 não, desculpa, é 39. Enfim, 19 não, é 19, 29, desculpa. 29 centavos acumulado. Então é uma maneira fácil de olhar isso, né, nos fundos deles. Enfim, aqui também a rentabilidade, você sabe que eu não passo muito por isso. O número de cotistas continua caindo, né, galera? Para mim sempre é uma preocupação quando eu vejo isso, né? Porque não é o normal é o fundo tá ganhando cotistas e aí a gente vê ele perdendo cotistas até nesse momento que está tendo uma elevada procura por FOFs e fundos de tijolo. Para mim é um sinal meio complicado. Lembrando, pessoal, que eu brinco, né? Que esse aqui ele é o patinho feio da Credit Suisse. É o menor fundo deles, é o fundo que menos se fala e tal, mas não é um fundo ruim. Não é um fundo ruim. Ele tem aí uma posição, bons investimentos, né? Você pega que a carteira de fundo dele, pelo menos as maiores posições, são boas posições. HGRU, SPVJ, HGCR, Bresco, HGRE, KNIP, BRCR não, GBS ok, RBED depende do preço que eles pagaram, né? Se tiver comprado lá, entregando 1% ao mês, até mais. O fundo tá pagando, tava durante muito tempo que paga mais de 1% ao mês, né? A cotação tá muito amassada, então quem sabe. HGLG, JSRE, enfim, tem bons fundos aqui. Tem uns fundos que são meio mais ou menos, mas tem bons fundos aí nesse meio. Aqui um pouco da composição do patrimônio líquido dele. Como eu falei, é um fundo pequenininho, 265 milhões. Aqui um pouco da alocação em ativos alvos, você consegue ver que está caindo, né? Por quê? Porque o caixa está aumentando. O caixa lá atrás era 2%, hoje o caixa é 9%. Geralmente a gente vê um gráfico desse ao contrário, né? O fundo sempre alocando. Mas por quê? Porque ele fez caixa, ele começou a vender posições e botar o dinheiro parado em caixa, e aí ele pode utilizar agora e aproveitar, né? Um pouco da alocação por setor, a gente vê hoje que ele tem uma parcela em fundo de CRI bem pequena, tem espaço aí se ele quiser aumentar e tal. Vamos acompanhando. Aqui um pouco da diversificação, a gente vê que também, ó, o fundo de CRI ele veio reduzindo a mão, ó, ele reduziu a mão em fundo de CRI e tal. Uma movimentação bem inteligente, na minha visão. Eu imagino que nos próximos meses a alocação tanto em FOF, tá, que 4,5% da carteira, e fundo de CRI deve crescer aí, deve aproveitar, né?
ainda mais que tem um caixa considerável. Enfim, galera, é isso que tem para falar aí do fundo, trocamos uma ideia, acho legal, como eu falei no início do vídeo, né, para o cara que é iniciante e tal, é, ficar de olho nos FOFs. Você aprende muito lendo um relatório como esse aqui, eu já estou te explicando o que ele mexeu, os impactos e tal. Acho legal para quem está começando esse tipo de estudo. E para quem já tem mais tempo e tal, dependendo da carteira, um FOF cabe sim. Um FOF cabe, depende muito da carteira. Eu já tenho essa visão para mim, pessoal, que a partir ali dos 10 fundos que o cara tiver, 15 fundos, não tem muito porquê ter um FOF, né? Claro, ele pode fazer uma alocação tática, comprar para, né, fazer ganho de capital e tal. Mas for uma carteira de longo prazo, eu, pelo menos, eu não vejo espaço para ter FOF, sendo você tendo 15 fundos, 20 fundos. Pô, você é seu próprio FOF, não precisa de ter FOF, né? Enfim, pelo menos minha opinião. A não ser que você compre muito barato, né? Igual o cara aproveitou esse momento agora atual, tá recebendo lá 1% ao mês, até um pouquinho mais, tá com 30, 40% de ganho, e ele não quer executar a posição. Ah, tudo bem, por quê? Porque está recebendo igual um fundo de papel. Agora, num cenário normal, só vocês pegarem aí como que estava a cotação dos FOFs lá atrás e quanto eles pagavam. Tipo, pagava 0,7 no mês, 0,6, quando muito 0,8. Eu já não vejo por quê. Eu não vejo por quê. Tá mais puxando a carteira para trás. Agora, um FOF que paga igual um fundo de papel, porque você comprou numa desvalorização bem interessante, dá para você segurar ele mais em carteira porque está te remunerando muito bem. Mas, fora esse ponto específico, eu não vejo porquê no investidor que tem uma carteira um pouco maior ter FOF, beleza? Valeu aí, até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Fui!